Meus irmãos, nesta tarde eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque nós amanhecemos com vida. Estamos diante da presença do Todo-Poderoso. E mais uma vez eu venho vos trazer uma palavra da parte de Deus nesta tarde e dizer para todos os amados ouvintes que estão meditando nesta palavra juntamente comigo: se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, abra sua Bíblia para que nós possamos comparar as referências e a temática que será apresentada neste dia. Então, a temática de hoje, ela se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Eu quero dar um tema para esta mensagem. Deus livra a Daniel da cova dos leões. Então eu quero que você medite comigo. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Uma palavra tremenda, né? Quando o rei diz: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele te dará o livramento, ele te dará o escape, ele fechará a boca dos leões, ele não permitirá que os leões se levantem para te devorar, porque em ti foi achado um homem justo, um homem temente ao Senhor, um homem que busca a face do Senhor e que continuamente continua buscando. E eu quero trazer para você, esta tarde deste dia, de 29/3/2020, eu quero que você, nesta tarde, medite comigo. Eu quero fazer aqui uma introdução com base nesse texto de Daniel capítulo 6, versículo 16, para que nós possamos entender o que representa esta cova dos leões, o que representa esses momentos difíceis que nós estamos passando, essas lutas, esses embates, né? Essa guerra que você trava todo dia, que só você sabe o que você passa, as dificuldades que você passa, como você está e como você amanheceu o dia. Então, muitas vezes quando atravessamos as adversidades nesta vida, o crente se vê como o profeta Daniel na cova dos leões. Mas se ele confiar em Deus, será vitorioso. A cova dos leões não é para nos matar, mas sim para nos experimentarmos o grande livramento de Deus. E nós estamos vendo aí a palavra de Deus, ela se cumprindo, epidemia por inúmeros cantos da terra, né? A cova dos leões, ela era subterrânea, tendo uma abertura da parte superior, uma pedra grande cobria a abertura e o selo do rei, que significava que a cova não poderia ser aberta sem a sua autorização. Então, a palavra Daniel significa: Deus é o meu juiz. Então Daniel, na verdade, ele servia um Deus, que ele sabia que o Deus que ele servia jamais falharia, jamais lhe abandonaria. E principalmente naquele momento, a convicção do coração dele era não parar de orar, porque ele foi achado naqueles dias orando. Ele orava 3 vezes ao dia e se punha de joelho para Jerusalém e orava e dava graças a Deus e adorava o Senhor. E aqueles homens criaram aquele interdito para interferir na comunhão de Daniel com Deus. Mas eu quero dizer para você que nada pode interferir a sua comunhão com Deus. A convicção que você tem no seu coração, você acredita neste Deus vivo, neste Deus poderoso, nesse Deus que não falha, esse Deus que não muda, esse Deus que é imutável. Então, eu quero tratar aqui hoje, espiritualmente, a cova dos leões representa o auge de um problema na vida de muitos crentes, de
muitas pessoas nesses dias. Então, como é que nós vamos entender que esta cova representa o auge de um problema em nossas vidas? Então, vamos abrir Salmos 88, versículos 6 e 7. E vamos entender o que a palavra de Deus diz. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. O versículo 7. Sobre mim pesa o teu furor, tu me afligistes com todas as tuas ondas. Então, meus irmãos, Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar, a sua permissibilidade. Ele permite muitas das vezes acontecer provações em nossas vidas que venham para provar a nossa fé, para provar o nosso caráter, para nos despertar. Deus, antes de enviar qualquer uma disciplina sobre o povo, ele primeiro adverte, ele manda o profeta. Ele fala através de homens e mulheres, ele fala através da boca de criança, ele fala através da boca de uma jumenta. Então o Deus que nós servimos, ele é soberano. O que pode impedir o agir de Deus? Como disse o profeta Isaías, no capítulo 43, verso 13, ele disse: ainda antes que houvesse dia, ele disse: eu era. Não há quem possa impedir o agir das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Eu quero dizer para você que tudo que está acontecendo é a permissão de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. O agir de Deus é algo tremendo, é algo poderoso. Então eu quero que você, nesta tarde, louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente diz assim: eu estou passando por um grande problema. Vamos ver o que diz Isaías 38, 17. Ele diz assim: eis que fui para minha paz, que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova, da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Louvado seja Deus. Nós observamos aqui a história de Jonas. O Senhor manda Jonas para Nínive, e ele, na metade do caminho, ele se desvia. Ele se desvia, mas para fugir da presença de Deus, se desvia para ir para Tarsis. O Senhor manda ele proclamar a palavra e a Nínive pregar a mensagem transformadora, para que o povo se convertesse, para que o povo se voltasse dos seus maus caminhos, para que o povo realmente tivesse um encontro com Deus e conhecesse quem era o Senhor. Então, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Muitos de nós temos fugido da nossa responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho. Louvado seja Deus. Então, um problema de solução humanamente impossível não era um problema de solução humanamente impossível. Jonas capítulo 2, de 1 a 10. E orou Jonas ao Senhor Deus das entranhas do peixe. Observe bem. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu disse: até aos fundamentos dos montes, e a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, o Senhor meu Deus. Quando desfaleceu em minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração e o teu santo templo. Aleluia! Louvado seja Deus. Os que observam os falsos, as falsas vaidades, deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, que voltei e pagarei do Senhor
vem a salvação. Então eu quero dizer para você, meu querido, que está me ouvindo nesta tarde, esta palavra tão poderosa, esta palavra infalível, esta palavra que é doce como favo de mel. Então, assim como Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, pegou a sua rede, armou lá no fundo do navio, enquanto naquela situação Deus manda uma tempestade sobre o mar, e aqueles homens, seu navio que estava completamente carregado de mantimento, eles começaram a pegar tudo que tinha e jogar ao mar. E Jonas está ali dormindo na negligência da sua responsabilidade ao qual ele foi chamado. Ele pensando que Deus ia deixar barato a situação, mas agora Deus manda uma tempestade. E os homens começaram a jogar tudo que tinha no mar, e agora lançaram sorte. E um dos marinheiros lembrou que havia um homem no fundo do navio deitado. Disse: chama este homem, pergunta quem é ele, de onde ele vem, a que Deus ele serve. E então lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre ele. Ele disse: eu sou hebreu e temo ao Deus que criou os céus e a terra. Eira macandarabassuri cantaramanaias. Meu Deus, é tremendo e poderoso. E ali ele declara ao Deus a quem ele serve. Ele declara, ele disse: por causa de mim vos sobreveio a ira do Senhor, porque tão somente eu desobedeci a Deus e fiz aquilo que não estava agradando ao Senhor. Ele me deu uma ordem para ir para um determinado lugar, para Nínive, pregar a palavra, e eu fui para Tarsis, me desviando do seu caminho e da sua responsabilidade ao qual ele me conferiu. Então eles lançaram a Jonas no mar. E naquele momento em que eles lançam Jonas ao mar, o Senhor já havia preparado um grande peixe para receber. E quando eles lançaram Jonas ao mar, o peixe engoliu a Jonas. Então a Bíblia diz que ele passou 3 dias no ventre daquele peixe, que ele clama. E do profundo do abismo, quando ele faz a sua oração, e Deus ouve o seu clamor, Deus ordena aquele peixe que vá vomitar ele à beira do mar. Então, o que era para Jonas fazer de caminho de 3 dias, ele fez em 1 dia e meio. Proclamou a palavra, proclamou o evangelho, falou das boas novas de salvação, e todo aquele povo se arrependeu. Louvado seja Deus. Então esta cova, muitas das vezes ela é preparada pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas ações. A atitude de Daniel antes de ser levado para a cova dos leões. Observe bem as atitudes de Daniel. As atitudes de um homem justo, de um homem prudente, de um homem que está edificado sobre a rocha, de um homem que está continuamente temente ao Senhor e buscando o Senhor. Então, Daniel priorizou a oração. Daniel capítulo 6, verso 10, ele diz: e eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Efésios capítulo 6, versículo 18, ele diz assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Aleluia! Até o rei, mediante as suas ações, que a palavra do rei não volta atrás, ele já havia dado ordem que era para lançar Daniel na cova dos leões. Mas ele disse a Daniel: Daniel, homem temente a Deus, o Deus a quem tu serve, ele te livrará da boca dos leões, ele fechará a boca dos leões. E eu quero dizer para você que Deus também pode fechar a boca dos leões, independente do problema que você está vivendo, a guerra que você está travando. Deus, ele pode te dar a vitória, mas para isso você precisa crer. Louvado seja Deus. Então, mantinha permanente comunhão com Deus. Daniel capítulo 10, versículo 12, observe aí. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia!
é motivo de nós glorificarmos a Deus, exaltarmos a Deus, engrandecer a Deus, porque sabemos que o nosso Deus está no controle. Aleluia! Então, outra coisa importante em nossas ações, expressava sua gratidão para com Deus. Observe a gratidão que Daniel expressava para com Deus. Daniel capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Aleluia! Um homem que reconhece que sem Deus ele não é nada. Um homem que reconhece que o poder emana de Deus, a solução vem de Deus, a resposta vem de Deus, e que Deus é o Senhor de todas as coisas. Louvado seja Deus. Outra coisa interessante, levava os seus problemas a Deus. Daniel, ele levava os seus problemas a Deus. Ele não levava os problemas aos irmãos, porque ele sabia que os irmãos não poderiam fazer nada, não poderiam interceder, não poderiam trazer a provisão e a providência. Mas ele se lembrava de uma coisa, que ele servia um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus que jamais falhou e que jamais falhará. E que no momento certo, no momento oportuno, Deus iria trazer a solução sobre o seu problema. Tudo aquilo que ele colocou diante do Senhor, o Senhor trouxe resposta. Louvado seja Deus. Então, observamos bem, levava os seus problemas a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. 1 Pedro 5, 7, a palavra de Deus diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, não andeis ansioso por coisa alguma, com que hás de comer, com que há de vestir amanhã. Mas eu quero dizer para você hoje, nesta tarde, que você possa lançar sua ansiedade diante do Senhor, confiando no Senhor, porque Ele trará a resposta. O futuro pertence a Deus, não pertence a nós. O dia de amanhã não nos pertence. Então, observe bem, quando a situação difícil se achegam, devemos ainda mais priorizar a nossa comunhão com Deus e oração, pois está escrito: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Então, vamos analisar aqui mais uma situação aqui interessante. A situação de Daniel dentro da cova dos leões. Louvado seja Deus. Bendito e engrandecido seja o nome do Senhor. Estava sozinho? Você acha que Daniel estava só lá na cova dos leões? Daniel capítulo 6, versículo 16, como nós acabamos de falar. Isso quer dizer que em meio aos problemas fomos abandonados por nossos amigos. O Senhor não se esquecerá de nós. Isaías 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, e não se compadecer dele, do filho que veio do seu ventre? Mas ainda está, se ela se esquecer dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então quero dizer para você que o Senhor jamais vai se esquecer de você. Que você está na memória de Deus, você está no projeto de Deus. Que grande é a providência de Deus, a mão de Deus ela se move. E eu quero dizer para você que nesta tarde, que o que move o coração de Deus, a chave que move o coração de Deus são as nossas orações. E o que devemos fazer? Orar com o coração sincero, com o coração quebrantado, humilhado diante da presença do Senhor, porque eu quero dizer para você que Ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Então, ainda que pareça que você esteja sozinho, tenha certeza absoluta, Jesus está contigo, pois Ele mesmo, quem disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Ele nos deu uma palavra de conforto, que Ele estaria conosco, que Ele estaria presente, que o Espírito Santo estaria conosco, orando e intercedendo por nós. Então o Espírito Santo está conosco. Louvado seja Deus.
Vejamos mais uma parte interessante aqui. Não tinha Daniel controle da situação? Eu quero dizer para você que Daniel tinha controle da situação. Em meio todo o caos instaurado contra a sua vida, as acusações contra a sua vida, mas ainda que todos se levantassem, ele tinha uma resposta infalível, um Deus poderoso que julga a sua causa, aquele que é juiz, aquele que está no controle de tudo, assentado sobre um alto e sublime trono. Louvado seja Deus. Daniel capítulo 6, versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E eles e seus e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os seus ossos. Ninguém poderá escapar das garras daqueles leões famintos. O diabo, igualmente, ele ruge como leão procurando alguém para que possa devorar. Mas eu quero dizer para você, é preciso estarmos vigilantes. 1 Pedro 5,8, ele diz que o diabo, ele ruge como leão ao nosso derredor, procurando alguém para que possa devorar. Então, Deus diz a sua santa palavra: operando eu, quem me impedirá? Ele tem poder sobre todas as coisas, pois tudo foi feito por ele e para ele. E se Deus fechou a boca dos leões, fique tranquilo, ele poderá fechar a boca de qualquer um que se levanta contra ti. Ainda que esteja te maldizendo, ainda que esteja te caluniando, ainda que tenha sido um instrumento de desonra, mas eu quero dizer para você que Deus está no controle, que os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se exaltar, eles serão humilhados. Então, a palavra de Deus, Daniel não tinha como sair daquele problema. Ele tinha um advogado presente, um amigo presente, um Deus presente, né? Daniel capítulo 6, né? De 1 a 7. Ele foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Observe bem. A cova tinha uma pedra que vedava a saída, que ninguém tinha como fugir dela. Colocaram uma pedra na boca da cova e ela poderia ser aberta. Somente com a autoridade do rei expressa. Nós também, muitas das vezes, não encontramos saída para os nossos problemas. Mas eu quero dizer que a solução nós só vamos encontrar em um lugar. Existiu uma sentença de derrota contra ele. Mas Daniel, um homem temente a Deus, a pedra estava selada. A pedra era um empecilho. Isto quer dizer que ninguém poderia remover a pedra sem a ordem do rei. Todos acharam que era o fim de Daniel. Mas saiba que a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Observe bem. Não se desespere, não entre em pânico, porque Deus está no controle. Ele, todas as coisas é para Ele. O louvor e a glória é para Ele. Passou várias horas na cova. Daniel estava ali dentro daquela cova, né? Nós observamos em Daniel capítulo 6, versículo 16 a 23. Se você tiver uma Bíblia, abra aí, acompanhe comigo. Daniel foi jogado no início da noite de um dia e ficou até a manhã do dia seguinte. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30 e versículo 5. Então eu quero fechar aqui o quarto tópico desta mensagem. Daniel na cova dos leões. O que aconteceu a Daniel depois que saiu da cova dos leões? Testemunha sobre seu Deus. Então Daniel falou ao rei. O rei vive para sempre.
O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque fui achado em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenha cometido delito algum. Deus foi glorificado através da vida de Daniel. E você tem glorificado a Deus através da sua vida? Então eu quero dizer para você que precisamos glorificar a Deus através de nossa vida. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e língua que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Versículo 26 diz assim: da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino dos homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio dura até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado do Ciro e o Persa. Então Daniel se pôs mais em buscar ao Senhor. Louvado seja Deus. Daniel foi buscar ao Senhor, venceu os seus inimigos, somente através da oração, somente tendo uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida como despenseiro da fé. Ele viveu para o Senhor, para agradar o Senhor, para engrandecer o Senhor e para glorificar o Senhor. Então eu quero dizer para você, existe um momento em que nós estamos passando por uma grande humilhação, mas chegará o momento em que Deus ele vos exaltará. Aleluia! Deus também teve um momento. Daniel passou por toda aquela prova, mas chegou o momento onde Deus, ele disse: agora é a hora em que eu irei exaltar o meu filho. Louvado seja Deus, aleluia. Daniel capítulo 6, versículo 28 diz assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. Quando Deus te exaltar, não se orgulhe ou fique se gabando dos seus próprios feitos, mas exalte o nome do Senhor. O seu testemunho, a sua vida, ela fala até mesmo sem nenhuma palavra. Então eu quero deixar esta palavra para você dizendo, concluindo esta palavra, a minha conclusão nesta tarde: assim como esteve com Daniel na cova dos leões, Deus também esteve com seus servos em todos os momentos de tribulação aqui na terra. Cabe a nós sempre clamarmos a Ele, confiarmos que Ele ouvirá a nossa oração e alcançaremos a vitória. A vitória vem dos altos céus. Então eu quero dizer para você, eleve os teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro. O teu e o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Este Deus, ele não dorme e nem dormitará. O guarda de Israel, ele está te guardando, guardando a tua família, guardando a tua casa. Ele está no controle. E nesta tarde, eu quero orar por você e pela sua família. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta tarde, Pai, todas essas pessoas que estarão nos ouvindo, que o Senhor venha alcançar estas pessoas, venha salvar estas pessoas, venha libertar estas pessoas. O Senhor dê estratégia, o Senhor, que a tua mão seja sobre estas vidas, que teu nome seja glorificado, que quem está cativo seja liberto, quem está oprimido seja liberto, quem está passando por ansiedade seja liberto, quem está aprisionado, cadeias sejam quebradas, grilhões sejam quebradas, e o nome do Senhor seja glorificado. Então, nesta tarde, eu quero rogar as bênçãos de Deus sobre a tua vida, que o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, sobre a tua família, e que tudo quanto tu venha colocar diante do Senhor, venha prosperar. E o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré seja glorificado na tua vida. Receba um abraço do seu irmão Luiz Carlos nesta tarde.
tarde e se sinta abraçado. E o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Seja você abençoado, abençoado no campo, abençoado na tua casa, abençoada no teu trabalho, na tua faculdade, onde quer que tu esteja, seja tu abençoado. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.